O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Né? Mas por quê? Oi? Mas por quê? Porque ele é escrito em forma de prosa, né? Ele é fruto de uma pesquisa. A gente vê lá que ele foi lá, pesquisou lá sobre Maria, né? Perguntou a Maria quem era Jesus, como foi o nascimento de Jesus, né? Sobre Zacarias, sobre o João Batista. Ele foi a fundo, e a própria metodologia de escrita dele fala sobre isso, né? Como médico, ele fala sobre quando ressuscita o coxo, seus artérios, seus nervos voltaram para o lugar e se firmaram, né? E outra coisa, ele era discípulo de Paulo, não de Pedro. Ele não andou com Jesus, então ele teve que pesquisar para poder escrever, né? No caso dos livros históricos do Antigo Testamento, eles são fruto do que os próprios personagens viveram, né, e do que eles ouviram também. Né? Então, o primeiro livro histórico do Antigo Testamento é o livro de Josué. Né? Haja vista que nos livros históricos, nos livros do Novo Testamento, os evangelhos não são considerados como históricos, são considerados como biográficos, como biografia. Né? O livro de Atos é considerado histórico. Já os que vêm depois, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, etc., já são epístolas. Né? Nesse caso aqui, já são livros históricos, né? 12 livros, mais do que no Novo Testamento. O livro de Josué, ele foi escrito por quem? Foi escrito pelo próprio Josué. Mas e a fase da morte dele? A gente tem que pensar no seguinte, que os livros do Antigo Testamento, todos eles sofreram uma compilação, ou seja, eles foram escritos lá, por exemplo, o Pentateuco foi escrito por Moisés, mas eles foram compilados por Esdras. Qual Esdras? O mesmo Esdras do Antigo Testamento, que também é um livro histórico. O Esdras compilou esses livros e acrescentou alguma coisa. Bom, mas não pode, como é que é isso? Não está escrito lá que não pode acrescentar nem diminuir? Calma. Mas Esdras não foi um autor inspirado, sim ou não? Sim. E como autor inspirado ele não tinha autoridade para escrever, sim ou não? Né? Então, o que acontece? Por exemplo, lá no livro de Êxodo, a palavra de Deus diz que os hebreus, quando saíram, só um exemplo que eu estou citando. Vai ser o meu jovem? Tudo bom? Então, quando eles saíram lá do Egito, a Bíblia diz que eles saíram de Ramsés e Pitom. Não é isso? Só que na época em que eles saíram, por volta de 1500 a.C., aqueles lugares não eram chamados de Ramsés e Pitom. Só para vocês terem uma ideia, Ramsés II, ele reinou em cerca de 1250 a.C. E o êxodo aconteceu em cerca de 1500 a.C. Cerca de 150 a 200 anos, isso são datas aproximadas. Lembrando que, né, como a gente vai estudar livros históricos, tudo quanto datas relativas a esse período no qual a Bíblia foi escrita, são datas aproximadas, nunca são aquelas datas fixas. Não aconteceu aqui, não, aconteceu em cerca de. Isso acontece em toda a história antiga. O que é a história antiga? A história antiga começa lá no ano 3000, por volta, né, do ano 3000 a.C., com o quê? Com a invenção da escrita. Né? Foi quem? Foi os Sumérios, a escrita cuneiforme lá. E a história antiga acaba na queda do Império Romano do Ocidente, cerca de 476 depois de Cristo. Nesse período, tudo quanto é data sempre é aproximada, nunca é fixa. Ok? Nunca é exato. E... Oi? As datas nunca é exato. Exato, é isso aí.
né? Então, como na época que ocorreu o êxodo, esses lugares não eram chamados ainda de Ramsés e Pitom, como que está escrito lá no livro de Êxodo que eles saíram de Ramsés e Pitom? Que foi um autor posterior. Ó, meu jovem. Tudo bom, Renato? Tudo bom, Pai Senhor. Paz, com tempo. Legal. Estamos aí, em nome de Jesus. Então, o autor posterior compilou o texto. Quem foi que compilou? O Êxodo. O próprio autor inspirado, ele copiou, né? Ele compilou. O que é compilar? Compilar é você pegar uma obra e juntar. Ou seja, você vai pegar uma obra escrita e você, na hora que você for juntar essas obras, na hora que você for colecionar essas obras, você acrescenta alguma coisa para fechar alguma brecha. Às vezes o documento estava fragmentado, né, faltava alguma parte, aí o autor vai lá e acrescenta alguma coisa, né? Ok? E então o primeiro livro histórico do Antigo Testamento é o livro de Josué. Esse livro ele fala sobre a conquista de Canaã, que é o que nós vamos estudar mais profundamente daqui a pouco. Então Josué ele vai se ocupar em relatar a conquista de Canaã. E ele acaba com o quê? A morte de Josué. É lógico que não foi Josué que relatou a sua morte. Como é que eu vou morrer lá e enquanto eu estou morrendo eu vou escrevendo? Não existe isso, né? Então, acredita-se que Josué escreveu lá o Deuteronômio, se não me falha a memória, o 34, o último capítulo de Deuteronômio, que ele fala lá sobre a morte de Moisés. Acredita-se que foi Josué que escreveu lá sobre a morte de Moisés. Eu acredito que tenha sido Esdras. Como eu também acredito que quem relatou isso aí, irmãos, é particular, tá? De repente o autor do livro tem uma outra opinião. E aí... Uma pessoa aqui falou que a morte de Moisés havia sido revelada para ele na entrevista. Então ele mesmo... É a opinião do autor do livro. Quero, inclusive, até falar que eu uso o livro, eu leio o livro, ó, tá tudo marcado, né? Tá tudo marcado, mas eu gosto de dar a minha aula. Eu vou estudar o livro, vou aprender com o livro, mas eu gosto de dar a minha aula porque eu tenho minhas opiniões, eu tenho minha opinião própria, né? Então, assim, mas, conforme eu falei da outra vez, eu falo agora. Se eu falar alguma coisa e o autor do livro falar outra, fique com o que o autor do livro escreveu. Porque na hora que vocês forem responder a atividade, o questionário, né, e na hora que vocês forem fazer a prova, vocês têm que botar o que o autor do livro colocou, tá bom? Ok? Mas então, acredita-se que foi Josué que escreveu lá sobre a morte de Moisés. Como a nossa irmã disse, né, Deus revelou a Josué. Eu particularmente prefiro acreditar que foi Esdras que relatou a morte de Josué. Assim como também foi Esdras que relatou a morte de Josué, tanto de Moisés quanto de Josué, né? Mas o tema central do livro de Josué é a conquista da Canaã. Quando o livro começa, eles estão ali à beira do Rio Jordão. Se não me falha a memória, o nome do lugar é Cades Barneia, né? É ali na terra de Moabe. E eles atravessam o rio, etc. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas nos livros históricos, quais são os personagens principais? Os personagens principais dos livros históricos é o próprio Josué, né? Depois vem Samuel, que foi o último juiz de Israel. Depois vem Davi, tem no caso até o Saul aqui, que fugiu da memória, não coloquei. Tem Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Né? Tem o Davi, que inaugura uma dinastia. O que é dinastia, gente? Dinastia é um reinado dentro de uma família. Entende? É quando o reino ocorre dentro de uma família. Então, por exemplo, Davi foi rei, não foi? Aí o Salomão, filho dele, se tornou rei no lugar dele. Aí depois vem Roboão. E aí por diante, até chegar a Zedequias, o último rei
de Israel que foi para o exílio na Babilônia, né? Em 586 a.C. Então isso é o governo dinástico, o chamado governo de família. Começa com Davi. O pessoal costuma associar a dinastia ao Egito, né, que tem os faraós. Mas aí tem várias dinastias. 25ª dinastia, até chegar ao Império Grego, são várias dinastias que aconteceram ali, né? Esses são os personagens principais. Josué como líder, conquistador e guerreiro de Canaã. Samuel como o último juiz de Israel, né? E foi quem ungiu Davi como rei. Davi como rei que unificou o reino de Israel, né? Estava dividido lá entre várias tribos. O que ele faz? Pega Jerusalém como a capital. Jerusalém vai ser a capital do reino de Israel. E aí ele unifica o reino de Israel. Depois tem o período de Salomão, né? Quando Salomão morre, o que acontece? O reino de Israel é dividido em dois. Eu acho que isso aqui está... O reino dividido está por aqui, né? Está por aqui. Tá. Aí, né? Isso. Aí ocorre a divisão do reino de Israel, né? Por volta lá do ano 900 a.C., 950 aproximadamente, ocorre a divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. Por que ocorreu lá essa divisão? Salomão cobrava altos impostos. Quando Salomão morreu, o rei Roboão assumiu, o filho dele mais velho, né? E o povo se juntou, os anciãos do povo, o povo todo, não ia caber todo mundo lá, né? Aí os anciãos do povo, que eram os representantes do povo, né? Foram lá e pediram a Roboão: abaixa os impostos, está muito pesado, é igual para o brasileiro, paga imposto pra caramba, né? Aí era assim, só que a gente não cobra, eles lá cobraram, né? Aí foram lá, cobraram, aí Roboão falou: não, eu vou... Aparece daqui a 10 dias que eu vou resolver isso aqui, né? E aí, Roboão foi, conversou com os anciãos falaram: não, faz o que o povo está pedindo, abaixa os impostos. Aí foi falar com os jovens, né, que era da idade dele: não abaixa nada não, fala para eles que se bobear você até aumenta o imposto, fala que seu dedo é mais pesado que o lombo do seu pai. Aí isso vai revoltar as tribos de Israel e vai haver a divisão do reino de Israel em dois reinos. Reino do sul, Judá, com 2 tribos apenas, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E reino do norte, Israel, com 10 tribos. Okay? Depois da divisão do reino, o reino de Judá vai ter cerca de 20 reis, com uma só dinastia. O reino do sul, né? Cerca de 19 reis, uma só dinastia, que é a dinastia de Davi. O reino do norte vai ter cerca de 19 reis, de várias dinastias, aproximadamente 8 dinastias aí no reino do norte, né? Detalhe: os reis do reino do sul, alguns são pagãos, alguns vão adorar outros deuses, né? Por exemplo, Manassés, que foi inclusive filho do rei Ezequias, né? Vai adorar outros deuses até ele sofrer, aí ele retorna para Deus. Vale lembrar que Manassés foi o rei que mandou serrar o profeta Isaías no meio, né? Botaram lá o profeta dentro de um tronco oco e serraram ele, de cima para baixo, né? O profeta Isaías, né? Mas alguns serão justos. Por exemplo, o rei Josias, né? O rei Asa, o rei Acais, Uzias começou bem, terminou mal, tal, etc. Zedequias e Eliaquim foram reis ruins, né, que levaram o povo para o cativeiro.
Mas no reino do sul, alguns reis justos, outros reis injustos, ímpios, né, pagãos, levaram o reino do sul ao paganismo, né, adorar vários deuses. Reino do norte, todos eles são pagãos. Depois da divisão do reino, quem ficou com o reino do norte foi o Jeroboão, que fora amigo do rei Salomão, né? Então ele vai assumir o reinado no reino do norte. Todos eles são pagãos. O reino do norte ele vai para o cativeiro assírio em cerca de 730 antes de Cristo, né? O reino de Judá ele vai para o cativeiro em cerca de 606 antes de Cristo. São 3 levas. Em 606 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor sitia Jerusalém. Sitia Jerusalém, mas não destrói a cidade, mas conquista. O rei Eliaquim vai ser vassalo do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor, em 606. Daí ele leva para o cativeiro o melhor de Judá, que eram quem? Os nobres, os melhores soldados, né? E aí vai Daniel. Depois, Eliaquim se rebela, não quer mais pagar impostos. Aí Nabucodonosor vai de novo em cerca do ano 598 e ele leva Eliaquim para o cativeiro babilônico e impõe Zedequias no lugar de Eliaquim. Só que Zedequias também não quer mais pagar imposto, quer se aliar lá ao rei do Egito para se rebelar contra a Babilônia. Só que Deus já tinha usado o profeta Jeremias, que foi contemporâneo a este acontecimento. Jeremias ele foi contemporâneo de Daniel e contemporâneo de Ezequiel, e esses 3 profetas viram esse acontecimento. Então o que acontece? O rei Jeremias avisou, olha, não faça aliança com o rei do Egito. Se submeta ao rei da Babilônia. Ore para que eles tenham paz, porque na paz deles vocês também terão paz. Só que Zedequias, você está fazendo campanha para o rei Nabucodonosor, você quer ver a nossa destruição, tal, manda Jeremias para o poço e tal. Inclusive até os arqueólogos encontraram, uma curiosidade, o antigo palácio dos reis da linhagem de Davi, encontraram lá poços no pátio, né? Um desses poços é o poço onde Jeremias foi jogado, né? Poço seco, com lama lá embaixo apenas, né? Então, o que acontece é que em 586, o rei Nabucodonosor vai lá e destrói Jerusalém, acaba com o templo e leva o restante para o cativeiro babilônico, deixando em liberdade o profeta Jeremias. Colocou lá um representante para ser governador daquela terra, né? Mas o restante do povo foi para o cativeiro babilônico. Eles ficaram no cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico, no tempo total dele, durou de 606 a 539. Jeremias profetizou que o período do cativeiro seria de 70 anos, né? Então começou em 606 e terminou em 539, começando lá do cerco até a conquista do Império Babilônico. Em 539, com o fim do Império Babilônico, os 2 reis se juntam, fazem uma aliança, o rei Dario da Pérsia e o rei Ciro da Média. Eles fazem uma aliança, conquistam o Império Babilônico, né? Nabonido era o rei. Nabonido estava viajando, deixou o filho dele, Belsazar, como vice-rei. Tanto é que quando tem lá escrita na parede, porque o rei Belsazar, ele pegou os utensílios sagrados do templo, né? E houve lá escrita na parede, né? Ele chamou Daniel para interpretar, porque ninguém conseguia interpretar, só o que Deus escreve, só homens de Deus conseguem entender, né? Espiritualmente. Então, ele fala para Daniel, olha, ele fala para o pessoal que está ali, quem conseguir decifrar isso aqui, eu vou
colocar uma cadeia de ouro no pescoço dele, um cordãozão de ouro, vão colocar uma coroa na cabeça dele, ele vai ser o terceiro no reino. O terceiro por quê? Porque o próprio Belsazar já era o segundo, o pai dele, Nabonido, era o rei. Tem uma lista, os arqueólogos encontraram uma tabuinha de argila. Na primeira forma de escrita era a tábua de barro, né? Frescas ainda se escrevia, e encontraram essa lista com o último rei Nabonido. Aí os historiadores falaram, mas então como é que pode? A Bíblia diz que é Belsazar, então está errado. A Bíblia está errada. Até que os arqueólogos encontraram na chamada Torre de Belsazar, o cilindro de Belsazar com o nome dele como vice-rei. Como ele sendo elogiado pela torre que ele construiu, deixou lá o memorial dele e tal. Aí se provou que é isso aí mesmo que está escrito na Bíblia. É verdade, Belsazar existiu. Né? 539 termina o cativeiro. O povo recebe de Ciro a liberdade para voltar para Jerusalém, como o próprio profeta Isaías, há pouco mais de 200 anos antes, havia profetizado. Né? E aí, o que acontece? Ele dá liberdade para os judeus voltarem para Jerusalém. Eles voltam também em 3 levas. Primeira leva, quem lidera é o Zorobabel, também da linhagem de Davi, só que ele não foi rei, foi governador. Segunda leva, vem Esdras, para a reconstrução do templo. Terceira leva, vem Neemias, para a reconstrução dos muros. Né? E essa é a introdução aos livros históricos que a gente planejou dar para vocês aí. É muita história, é muita história. É muita história. É muita história. Vossa história. Tudo, para gravar essa história. Quê? Não vai comparar mais. Só lê bastante. Muita leitura. Lê bastante. Compra documentário, assiste documentário. Né? Já tem documentário que eu vejo mais de 50 vezes, até gravar na cachola. Mais de 100 vezes para tentar gravar na cachola. Os irmãos conseguiram entender tudo direitinho? Tá tranquilo? Eu estou indo muito rápido, quer que eu vou mais devagar? Tá bom. Tá bom? Só uma pergunta. Nabonido, ele não volta mais a assumir o reino, não, né? Não. Alguns historiadores falam que ele foi na guerra contra os medos e persas, só que ele foi derrotado, teve que fugir. Isso não está na Bíblia. É história secular. Né? Mas o exército da Média e da Pérsia, eles conseguem invadir Jerusalém. Está repreendido. Invadir a Babilônia. Né? Como que eles fazem isso? A Babilônia tinha uma muralha enorme. Qual era o ponto fraco da cidade? A cidade ela ficava no meio, ou seja, o rio Eufrates ficava no meio da cidade, corria pelo meio da cidade. Né? Tinha um portão que ficava abaixo do rio Eufrates. O que os soldados da Média e da Pérsia fizeram? Desviaram o curso do rio. Quando eles desviaram o curso do rio, aí baixou o nível, eles conseguiram entrar pelo portão. Detalhe, tanto a Bíblia quanto a história, olha só como a história bíblica é confirmada pela história secular. Não é porque a história secular merece mais crédito que a Bíblia, não. Muito pelo contrário, a Bíblia merece mais crédito do que a história secular. Porque por mais que os historiadores falem, isso aqui está errado, aí daqui a pouco eles acham que não está certo. Tá certo. Por exemplo, Davi, os historiadores falavam que Davi nunca existiu. Até que eles encontraram a pedra moabita. A pedra moabita tem uma inscrição que diz Beit Davi. Beit Davi é uma expressão hebraica que significa casa de Davi. Aí eles admitiram, não, realmente Davi existiu, mas era um líder tribal. Não tinha reino davídico. Aí encontraram lá o palácio de Davi. Não, realmente era um reino unificado, mas não era essas coisas assim. Ou seja, eles estão sempre
menosprezando, criticando. Homem, que não é nada de Deus. Né? É isso aí mesmo. Né? Aí o que acontece? Como a Bíblia diz, a história também diz. Os exércitos da Média e da Pérsia invadiram a Babilônia sem resistência. Não houve resistência, não houve guerra. E Belsazar foi morto na mesma noite. O rei Dario, ele ficou como rei da Babilônia, e o rei Ciro ficou como rei. Na verdade, o Dario era vassalo de Ciro, né? O Ciro era o que comandava, era o que mandava, o cara que era top, né? Era o Donald Trump de hoje, né? E o Dario, ele tinha que obedecer ao que o rei Ciro falava. E o pai do Belsazar estava morto, né? Não, ele estava vivo ainda. Quando houve a conquista, ele estava vivo ainda. Ele não estava na Babilônia, não? Não. Ele tinha viajado para estudar, ele era um cara que ele gostava de astronomia. Isso não estou falando só pela novela não, tá, irmão? Não estou falando só pela novela não. Estou falando pelo que eu li também, né, sobre o assunto. Ele estava viajando, né, e ele era um cara, ele gostava de estudar astrologia, gostava de estudar outros assuntos, tal. Ele foi para uma terra, não lembro agora o nome dessa terra, para estudar. Né? E quando aconteceu a destruição, a conquista da Babilônia, ele estava fora. Então ele recebeu a notícia, mas ele não morreu nessa invasão. Né? Não morreu nessa invasão. Quem morreu foi o rei ímpio Belsazar. Okay? Eu queria pedir só uma coisa para os irmãos. Desculpa que eu não trouxe ideia, vou ter trazido, mas eu não trouxe um paninho para poder pagar o. Apagador higiênico, sei lá. Tem apagador? Tinha um apagador aí, né? Tinha. Aqui some tudo para arrebatar. Foi pro céu. Talvez Tinha um tenha apagador mudado. novinho aí, tinha. Ficou. Arrebatado desse cara. Bem Baixinho, curto, cara. até. Posso mexer? Pode. Opa, achei. Ele tinha um apagador, tinha caneta nova, não sei o que será. Achou. O apagador voltou. Foi arrebatado. Foi arrebatado, ele retornou. Não é o Apocalipse não, mas ele... Não, mas Professor sem apagador, Esse ele já tá tá morto, cara. O cara tá morto. Não, tem as palavras ainda. Não falar, não. É igual Enoque e Elias, né? Foram trasladados e voltam no Apocalipse. Mas essa matéria que é história, assim, gente, se não botar no quadro, a gente se perde legal. Eu vou ser sério com você, porque é muita história, né? É muita história. Muita coisa pra cabecinha só, velho. Mas tá tranquilo? Vocês querem que eu fale mais devagar ou tá bom? Não, tá bem assim. Não, ela tem um livro, gente. Ele só tá botando ali pra gente. É porque a gente tá sendo um livro, né? Vai entregar as palavras? Só tem uma pessoa que foi mal. Viu? Foi eu. Eu tô sentindo. Negativa. Também. Se esse me foi mal, imagina isso aí. É história. Agora nós vamos falar então sobre o livro de Josué, né? Eu vou botar no quadro e botar. Aham. Ok. Professor, Livro de Josué. Oi. essa questão das datas cedidas assim do crescente pro decrescente é porque Porque é antes de Cristo e depois de Cristo. aí você fala de 600 a 500 e tal. Antes de por isso que é decrescente. Então o cativeiro começa, na nossa mente, né, o certo seria de 539 a 606, né? Mas como é antes de Cristo tem ordem decrescente. 606 antes de Cristo, 605 antes de Cristo, aí 539 antes de Cristo. Mas não afeta a contagem dos 70 anos não, continua sendo 70 anos. Continua do Daniel, continua sendo 70 anos. Aham. É isso. Vamos lá.
Continua assim. Ó, qualquer dúvida, qualquer coisa. Não entendi. Pode falar que a gente volta, tá bom? Né? Tranquilo? Quando eu digo Josué aqui, eu estou falando do livro, tá? Você piloto também, professor? Oi? O piloto também tá ruim? Isso aqui é porque... Tem um aqui novinho, tá? Opa, glória! É de Deus, é de Deus. Glória. Olha, vou estrear o piloto. Obrigado. Não, começar a usar já, mas vai ser estreado nessa Vai aula. Bom. Isso é muito bom, cara. Se dá aula com um negócio que não funciona, é terrível. É porque eu não tive como carregar isso aqui. Olha, isso que é piloto. Bom, você. Então pega mais rápido, mas pega leve. A gente enxerga até diferente. Não, eu tô com dois pontinhos. Próprio Josué. Tô lá em cima, né? Vou falar com o pastor, né? Hoje eu vi a igreja aberta de tarde, fiquei preocupado, não usaram, não sabia o que estava pintando. Aí quando cheguei lá em cima, eu vou falar, irmão, eles fez assim pra mim. Eu trabalho no canto, pô, cara, eles estão em reunião, mas eu só fui lá e vou dar um feedback nele. Pô, cara, fez assim, tipo assim, será que é boiada que tá aí, entendeu? Eu preocupado roubando a igreja, não, no final do gol fez assim. Pô, pelo amor de Deus, né? Né? Eu preocupado se estava roubando o instrumento da igreja. Tia Partu. Poxa vida. Me deu um feedback. Deve ser um segredo muito grande. Ou não, né? Ou não. Misericórdia. Isso é dois. Olha isso. Não está animado. Deixa eu pegar o de Roberto, foi 10 a minha. Eu nem sei como foi. Porque ele fez uma prova antiga dele, tá comigo aí. Tem. Nem sabia. Gente, a 11 é qual? Vou saber a certa, a 11. Oi? Não, é pecado. Ah, não, alguém tem papel. Ah, é, logo viu o frutinho. Eu não tenho mais. O pessoal tem a nota de idade, né? Eu quero essa de não, quero outra. A 15 é planejamento, né? Eu fui animal, né? A 15 é planejamento, né? 15. A minha vai ter defeito. Ah, é? Essa eu nunca ia acertar. Pô. Já falaram também? A 11 é ensino. Agora, a 11 é ensino. Ensino 11. Eu errei essa. Aí, eu pensei que eu tava vergonha. Não, eu errei essa também. E Rafael? 9 a 11 e 15 só. Ah, pô, eu também errei dois. A nota que eu tirei mais baixa foi o Paulo Leandro. Tá doido? Paulo Leandro. É difícil. Tá doido, irmão. Aí, pra chutar o seu. O Reinaldo foi tranquilão no outro ano. Foi mesmo? Foi. Agora Paulo Leandro. Por quê? Sei, ele sabe muito pra ele, cara. Entendeu? Eu acho que. Minha opinião. Eu não consigo aprender com ele, cara. Tô sendo sincero, acho que o problema sou eu. Não, isso aí é porque isso acontece muito. Porque às vezes o aluno ele não se adequa ao modo como o professor ensina. Quando isso acontece, é responsabilidade. Assim, o Paulo Leandro, eu gosto dele pra caramba. Estou falando dele como
Professor, falando dele como pessoa não. Agora, de todos os professores, o único que eu tive dificuldade de fazer prova é dele, porque o restante, Aham. Arão, peguei 2 modos com o Leno, seu. Olha que a gente teve um pastor aqui, você voltou com o pastor Maurício, militar. Pastor, conheço. Pastor Maurício é um cara rígido, mas bem suave, entendeu? Eu fiz teologia com ele. Estudei com ele. Quando isso acontece, o professor deve se adequar à forma do aluno aprender. Né? É obrigação do professor se adequar. Mas nem sempre o professor percebe que o aluno está se identificando com a forma dele ensinar. Você pode pagar isso para vocês, mas eles não vão mandar o próximo. Mas não vai ter como escrever, fazer a matrícula dele ou não vai? Não, eu vou guardar a nota de vocês quando chegar no final, aí já manda essa nota que eu já tenho, entendeu? O pastor Maurício também é um cara que ele assumiu uma igreja, é um cara bom. Ele é. No seminário, quem tirava as melhores notas era ele. É. Ele é muito centrado. Muito centrado. É muito bom. Muito bom. O Leda, hein? Estamos aí. Semana que vem eu trago, tá? É 30 ou aumentou? 30 ainda. Pode fazer. Tava certo? Não, pode acontecer. Eu não vi essa prova tão rápido. Não, tô brincando. Não. Aqui eu botei a conquista de Jericó, tá? Eu botei aqui um tracinho aqui, ó. A senhora eu fiz pra crescer. Eu sou menino mal, mas não, Tem que ser honesto. É só dar uma nota dele agora. Manda pela honestidade. E eu pensava que era tirar um zero, agora é que eu sou qual? O Rio, eu nunca acertei essa. Você estudou. A 11 ensino, né? Oi? Não, essa outra prova aqui. Isso daqui é uma pergunta. Essas duas aqui eu nunca ia acertar que eu errei. Essa do currículo, que é a 15. Peraí, eu me esqueci. A do currículo eu errei. E a do ensino, eu nunca. Assim, a 11. Eu errei no currículo. Currículo. Eu errei todas de marcar. Eu chutei chutando minha. Não pode chutar. Isso é covardia, eu não podia falar. Marca esse aqui, sei lá, tá no pavimento, sei lá. E a pessoa viu ele falando. Quando eu tinha terminado já. Sabe qual é a minha teoria? É princípio ativo de corrupção, né? Você dá um passo de perder até a sua salvação. Aí só de perder o seu antigo não nem entendeu? Aí viu? A pessoa foi boa com você, cara. Aí tem que se olhar aqui que é do Senhor. Tem que vigiar. Eu tava na vigilância 100%. Tava vigilando 100%. A pessoa viu lá, ó. Ah, imagina. Vai pro céu. Vocês são mentirosos. Eduardo lá em cima. Aí, nunca eu caí. Aí eu fui. Até eu caí eu aqui, caí. Aí nego vai me zoar pra caralho. Por causa da manta. Agora é Edu, mano. Ali pegou lá, deu outro. Aí, aqui você tem um meu. Fazer duas provas sem engolir. Mas essa eu tava na prova. Não, mas a professora também. O professor faz a diferença no módulo. Valendo da aula diferenciada. Você vai ter várias oportunidades. Tirar dúvida. Os meus módulos acabaram. Oi? Acabou mesmo? Já? Acho que sim. Agora são. O próximo qual? Só ele pode saber. Com administração. É, tá vendo por aí. Separa o próximo. Não, dessa vez eu vou zoar não. Minha nova também vai ter de vocês.
melhor, foi castigado. Ele usou lá, Castigado. Que pensar grama. se fosse comigo, você é um burro, você é um miserável. Vai ter volta, não. Agora vai ficar Aqui é diferente, ó. A bota é tudo. Mariana, você convidou o pregador de mim? Pastor. Cara sensato. Os de sexta-feira também estão muito bom. Deixa eu pegar aí. A simplicidade.